Olá, meu nome é Laís e eu dou as aulas de cinema aqui do Laboratório Despertar. Hoje é nosso último encontro e eu queria propor pra gente fazer uma experimentação, algo um pouco diferente do que a gente veio fazendo nos últimos dias, assim. E que é a gente criar um filme a partir de imagens já prontas. Então a gente fazer o processo inverso de tudo que a gente fez até agora, né? Porque comumente, quando a gente vai fazer um filme, qual é o processo? A gente pensa, a gente tem a ideia, a gente escreve a ideia, escreve um roteiro, no caso de uma ficção, um roteiro de intenções, no caso de um documentário, e aí a gente vai gravar. E, enfim, depois vem as outras etapas, edição, tudo tal, enfim. Hoje nós vamos fazer o contrário, a gente vai olhar para imagens que já existem, a gente vai se deixar afetar por elas e então a gente vai escrever sobre elas e só então a gente vai retornar a essas imagens e a gente vai filmar. E que imagens são essas? Hoje a gente vai fazer um filme com o Google Mapas. A proposta é que a gente faça um filme pequeno, assim, curtinho, de 1 a 3 minutos, utilizando o Google, a nossa fonte de imagens. Então a gente pode fazer usando um aplicativo para gravar a tela do celular, ou a gente pode filmar a tela do computador e ir navegando pelo mapa. Hoje é um exercício que vai revelar o dispositivo, como a gente conversou no primeiro vídeo. Então, para a gente pensar esse mapa, é legal a gente escolher ou a nossa rua, ou um lugar que a gente gosta de visitar, ou um lugar que a gente nunca visitou, e a gente vai dar uma caminhada virtual por esse espaço, vamos observar o que tem nele, então a gente vai escrever 1 ou 2 parágrafos sobre ele. Não precisa ser descrevendo o que vê, pode criar uma história em cima, de repente tem uma pessoa na rua, de repente criar uma história para ela, ou de repente enviar uma carta para quem morou ali ou para quem pretende morar ali, alguma coisa nesse sentido, assim, vamos deixar a imaginação fluir. Depois que a gente escrever, a gente retorna para filmar essas imagens e colocar uma narração em cima, que pode ser feita enquanto a gente filma, então eu tô filmando e tô falando, minha voz está sendo captada junto com a imagem, ou pode ser feita posteriormente e unir a imagem com o som num software de edição. Pra gente conseguir pensar, ter ideias do que filmar, é bom a gente fazer um exercício muito simples, assim, que é descrever o que a gente está vendo. Esse exercício é muito legal da gente fazer com qualquer tipo de imagem. A gente assistiu um filme e quer pensar sobre ele, então a gente começa descrevendo tudo aquilo que a gente assistiu. A gente vê uma foto e quer conversar sobre ela, a gente faz o mesmo processo. Então esse processo de descrever as imagens ajuda muito a gente ver coisas que muitas vezes são óbvias até, mas passam despercebidas, assim. Então a gente vai olhar esse mapa e a gente vai pensar: ah, tá de dia, tá de noite, parece que tá frio, parece que tá calor, tem pessoas nesse mapa, tem animais, é residencial ou é comercial, é no interior, é na cidade. O que tem nessas imagens? Quais são os tipos de casa, os tipos de edifício? E se tratando do Google Maps, a gente sabe que muitas vezes pode ter uns bugs também, então pode ter uma imagem de uma pessoa sobreposta com outra, uma pessoa que acabou ficando sem pernas, ou uma imagem que ficou borrada, e isso tudo pode acrescentar no nosso filme. Então primeiro a gente escolhe o lugar, a gente faz esse exercício de olhar e descrever o que a gente está vendo para começar a ter ideias. Então a gente escreve 1 ou 2 parágrafos de uma história sobre isso e aí a gente filma. E o que é o mapa, né? São imagens em 360 graus que mostram os lugares para a gente ver o que tem neles, para a gente traçar rotas de como chegar a um ponto ao outro. Sempre tá de dia, sempre tá bem iluminado, e são imagens assépticas, imagens que não tem uma coisa crítica sobre aquilo que tá fotografando. É um mapa para a gente imergir como se fosse realmente uma reprodução do real, onde a gente só percebe que aquilo realmente são imagens
por causa realmente dos bugs que a gente falou agora há pouco, né? Que tem às vezes uma pessoa que saiu cortada, um borrão, alguma coisa do tipo. Para a gente pensar novamente o que é essa questão do mapa, a gente pode conversar aqui sobre um filme chamado Nunca é Noite no Mapa, do cineasta Ernesto de Carvalho. Ele faz toda uma reflexão sobre o que é esse dispositivo. Ele foi filmado pelas câmeras do Google, então ele começou essa filmagem. Não tem nenhuma imagem que não seja feita dentro desse dispositivo, então ele grava a tela e navega por esse mapa, e ele revela às vezes ruas quando tem os nomes escritos em cima, e ele revela locais onde o mapa não chegava, locais mais periféricos, e com o passar dos anos começou a chegar. Então ele faz uma crítica também ao mapa, ele faz uma crítica a como a cidade se comporta, assim. Então, e ele diz também uma coisa bem interessante, que é o mapa é um olho sem corpo, então é algo que somente vê, mas não pensa sobre aquilo que está vendo. E ainda falando sobre artistas que utilizam o Google Mapas em suas criações, a gente pode falar sobre o fotógrafo Michael Wolff. Ele fez algumas séries de fotografia utilizando do Google. Então ele tem uma série que é só pessoas que foram flagradas por esse carro mostrando o dedo do meio. Ele tem uma série que é de brigas na rua. Ele tem várias séries onde ele retrata repetições flagradas pelo mapa, que vistas fora de contexto não teriam uma narrativa. Então ele diz que devolve a identidade das pessoas quando ele enquadra elas de alguma maneira dentro desse mapa. Então porque dentro do mapa você pode escolher, você movimenta a sua câmera e pode escolher ver de diferentes ângulos. Então ao escolher um ângulo e registrar, tirar uma fotografia desse mapa, ele diz que devolve ou cria uma identidade para essas pessoas que já estavam ali. E ele também traz uma frase muito interessante, que não vou falar exatamente como é, porque eu tô lembrando de cabeça agora, mas que é o ato de enquadrar que dá significado às coisas. Então, a gente tem um mapa ali, uma série de acontecimentos, uma série de edifícios, de casas, de coisas para servir de informação pra gente, e quando a gente olha para elas e cria um enquadramento, a gente resolve como olhar e fotografa ou filma aquilo, dando até um caráter de arte ou um caráter documental. É aí que a gente dá sentido àquelas imagens, que a gente dá identidade para elas, que a gente cria uma narrativa para elas, que estavam ali desprovidas dessa narrativa anteriormente. E trazendo uma curiosidade, algo que pode ser legal pra gente dar uma fuçada e pensar em que ruas, em que lugares a gente vai filmar essa nossa obra, esse nosso experimento com o Google Mapas, tem uma plataforma do Google Earth que eles disponibilizam imagens que a gente pode navegar como se fosse o Google, então vendo de diversos ângulos, eles disponibilizam imagens de locações de filmes famosos. Então tem O Senhor dos Anéis, tem o Harry Potter, tem uma série de filmes que eles disponibilizam ali as locações pra gente olhar. Então é uma proposta que vai um pouco por outro caminho do que a gente conversou até agora, né? Que é olhar para a cidade, olhar para o mapa. Então é pra gente olhar mais para um mundo de fantasia. Mas pode ser interessante também, de repente, criar uma nova história em um cenário que já foi utilizado em grandes filmes. Então vamos recapitular o que a gente vai fazer hoje, esse exercício do nosso último encontro. Eu propus essa filmagem pra gente soltar a criatividade, pra gente se divertir fazendo e pra gente pensar essas imagens, pensar os enquadramentos, agora saindo um pouco da nossa casa, saindo um pouco de falar sobre o nosso celular, saindo um pouco dessas coisas e indo pra rua, mas estando dentro de casa. Então também a gente fazendo movimentos de câmera e escolhendo enquadramentos em uma imagem estática, né? Porque por mais que o mapa seja 360 graus, ele é estático, ele não é um vídeo. Então a gente vai fazer um vídeo com movimentos de câmera em cima de imagens que já estão dadas. E isso é muito interessante, isso abre margem para muita imaginação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma rua ou um trajeto, a gente vai passear virtualmente por eles, a gente vai descrever o que a gente está vendo. Então a gente vai sentar e escrever 1 ou 2 parágrafos, que pode ser inventando uma narrativa, uma história, ou pode ser escrevendo uma carta para alguém que vive, viveu, viverá, ou passou, enfim, por aquele espaço. E aí a gente vai voltar para essas imagens, agora
filmando, que pode ser colocando o computador na frente da tela ou usando o aplicativo de gravar a tela do celular. E a gente vai ler esses parágrafos que a gente escreveu. Então a gente vai ter a camada do som e a camada da imagem. E para isso a gente pode ou ir falando conforme a gente vai gravando, e aí o vídeo já vai estar pronto no tempo de ligar e desligar a câmera, ou a gente pode gravar o áudio separado e no software de edição a gente unir essas duas coisas. Bom, hoje é uma experimentação livre, se soltem e muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Foi muito prazeroso para mim, espero que para vocês também tenha sido, e um grande beijo.